Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professor Paulo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Tema: Roma Antiga, Império Romano. Bora lá, vou apresentar para vocês o primeiro objetivo, ou melhor, os objetivos de nossa aula. Compreender a relação entre comércio marítimo romano e as trocas culturais. Identificar o mar Mediterrâneo como fator de desenvolvimento cultural e comercial no Império Romano. Arco do Triunfo, apoteose, a entrada triunfal. O que vocês recordam desse tema? Ou melhor, já discutiram esse tema com o professor de vocês em sala de aula? Ou já viram esse tema em um livro de história, por exemplo? O que seria um triunfo? Por que o Tito mandou construir em 82 d.C. no Fórum Romano na Itália esse mega monumento, né? Esse arco de Tito, ou um arco triunfal? Até o Napoleão Bonaparte mandou construir isso bem depois do Império Romano, lá na França. Será que tem alguma coisa a ver, professor, com as conquistas? Pô, galera, mandou super bem! Ô, professor, você conversa com você mesmo ou com a gente? Com vocês! É um monólogo, mas funciona bem. O Arco do Tito, construído em 82, era por causa das suas conquistas militares. Se entende que um arco triunfal é construído para homenagear alguma vitória de um general em suas conquistas. Aqui, como vocês podem ver, o Arco do Triunfo de Orange, na França, na época do governo de Augusto. Né? Olha que bacana, um arco triplo, deve ter ganhado de 3, sei lá, né? De 3 soldados, ou deve ter feito um especial. Lembrando, técnica etrusca, construção, né, com tecnologia, com organização de construção civil de tijolos que fazem a fundação na curva do arco. Isso é tecnologia etrusca, meus amigos, é Roma. Bom, agora eu trago para vocês essa imagem. É uma foto de reconstrução de um navio romano de guerra, baseado em achados arqueológicos de 5... Acharam 5 navios. De 5 navios conseguiram reconstruir o mais próximo possível do que seria um navio de guerra, encontrado em Mogúncia, na Alemanha. Como será que os romanos conseguiram tantas conquistas? É um navio romano, né, pessoal? E comunicação com outros povos, com uma tecnologia que não contava com eletricidade e internet? Que bacana, né? Como seria navegar nesse navio há 2000 anos atrás, gente? Imagina aqui os soldados, né? Fazendo ali com o leme, na força, uma vela, mas bem fraquinha essa velinha aí, né? É porque só em 1400 e bolinhas que os portugueses vão desenvolver as caravelas, né? Uma tecnologia para se aproveitar melhor o vento, desenvolvida pelos árabes, inclusive, né? E os portugueses aperfeiçoaram ela, mas 1400 anos depois dos romanos. Então aqui não era tão bom para pegar o vento, não, mas funcionava. Mare Nostrum. Os romanos dominaram, fizeram um círculo em torno do mar Mediterrâneo, a ponto de chamá-lo de nosso mar. Em latim, significa Mare Nostrum. Exatamente. Como vocês podem ver, quantos produtos circulavam entre o Império Romano? Gente, se produtos circulavam, imagine línguas, costumes, ideias de diferentes povos, que não eram somente romanos. Os não romanos dentro do Império Romano, obrigados a falar a língua romana, porque era obrigatório, mas também os romanos é bem interessante. Eles não proibiam os povos conquistados em não poder rezar seus deuses, ou melhor, Deus, no caso ali de Israel, né, com os judeus, né, na região de Jerusalém, por exemplo. Seus costumes não eram proibidos. Os judeus, no caso, né, nós estamos falando de Jerusalém, o que o Império Romano se incomodou com as ideias de Jesus Cristo, porque, no caso, eles não queriam outras ideias além do próprio judaísmo. Mas lembrando que a própria elite judaica se incomodou, né, com as próprias novas palavras e mensagens, né,
cristã. Enfim, voltando aqui para o Império Romano. Professor, por que você falou de Jesus Cristo? Gente, Jesus Cristo nasceu, cresceu e morreu dentro do Império Romano. Não tem como não falar de Jesus Cristo. Aliás, vai chegar um momento que o próprio Império Romano irá se cristianizar. Impressionante isso. De uma religião que era proibida, perseguida, né, passa a ser a oficial do Império Romano. Está aqui nessa circulação de produtos, então, aqui a Judéia, onde nós estamos falando de Jesus Cristo, né, da comunidade judaica, dominada, é uma província dominada pelo Império Romano. Mare Nostrum, Roma foi o único governo sobre esse mar Mediterrâneo gigantesco. Deixa eu só voltar aqui. Mar Mediterrâneo. Pensa a importância do mar como uma rota marítima, para esses produtos fazerem essa circulação. Né? Do Egito sai papiro, como diz o outro, sai trigo, sai vinho, da onde? Da Espanha sai gado, sai metais preciosos, da Mauritânia sai vinho, de Cartago, professor, eles acabaram com Cartago, né? Mas daqui saíam alguns produtos também. Olha que bacana, gente. Nunca se viu uma mistura cultural no mar Mediterrâneo numa escala nunca vista antes e nem depois do Império Romano. Conhecer as características da civilização nos permite compreender a trajetória das sociedades na história da humanidade. Aqui vocês estão vendo um desenho de um navio romano. Entenderam por que essas imagens de navios agora? A importância marítima para circular produtos dentro do Império Romano? A circulação de produtos entre cidades conectadas pelo mar Mediterrâneo utilizava moedas. Utilizava-se o denário como a moeda principal, não é? Mas quando não se tinha moeda, se utilizava o que tinha. Escambo também, troca de produtos. Sim, era possível. Aqui vocês têm um soldo de Juliano, o apóstata, 361 depois de Cristo. Mare Nostrum, palco de ligação de várias regiões, circulavam ânforas de cerâmica contendo vinhos, azeites, comercializado pelos povos da antiguidade. Isso aqui vocês estão vendo uma imagem de uma ânfora, né, do transporte de vinho do século I depois de Cristo, no Museu de Badalona, na Espanha. Copiem o seu caderno, galerinha. Agora é com vocês. Como os romanos conseguiram desenvolver o comércio ligando regiões tão distantes do Império? Tem uma dica. Começa com Mare Nostrum. Daqui a pouquinho nós voltamos. Gesso junto conosco. Por meio do comércio marítimo, Mare Nostrum,
termo utilizado pelos romanos para nomear o mar Mediterrâneo, palco de ligações de várias regiões, onde circulavam, através de navios, ânforas de cerâmica contendo vinho, azeite, comercializado pelos povos da antiguidade. Trocas culturais. Se produtos já estão sendo circulados em torno desse Mare Nostrum, imagine ideias, pessoas, suas culturas e costumes. Pensa, galerinha do sexto ano. Juntamente com produtos circulavam pessoas, técnicas, línguas diversas. Por um lado, Roma fazia uma espécie de uma unidade cultural, né? Um mundo romano. Mas, por outro lado, ele também incorporava, reelaborava a cultura de diferentes povos também. Que loucura deveria ser viver dentro do império com a sua própria língua, mas tem que aprender a língua romana. Você tem seus deuses, mas tem que respeitar os deuses romanos. Ou mesmo pode ter uma miscigenação religiosa, um sincretismo. O que é sincretismo, professor? É uma mistura de religião. É possível. Assim como a greco-romana, os romanos não pegaram imagens de deuses gregos e rebatizaram eles com nomes romanos, né? Júpiter, Minerva, o deus da guerra, Ares, virou Marte. É um exemplo. Mosaico romano, século I, mostrando um barco no Rio Nilo, Museu Nacional do País de Gales. Mais um exemplo, chamado de Heracleio. Gente, é uma história fantástica. Era um porto no Egito, nas margens do mar Mediterrâneo, na frente do Rio Nilo, né? No delta do Rio Nilo, né? E sabe-se Deus o que aconteceu? Houve um aumento do nível do mar Mediterrâneo. Né? Sabe-se Deus o que aconteceu. A natureza ou a geografia deve explicar para nós aí. Mas a cidade de Heracleion foi construída porque era uma cidade portuária. E ela foi simplesmente encoberta pelo mar. Em alguns lugares 10, alguns lugares 20 metros de profundidade. E ela ficou desaparecida no tempo. No tempo. Lembrando que Heracleion, né, é Hércules, né, com uma origem de uma palavra, inclusive, né, que lembra a mitologia grega. Depois de algum tempo atrás, quase 2000 anos depois, que essa cidade portuária no Egito foi redescoberta. Olha que história fantástica. Resumindo, o mar Mediterrâneo antigo favoreceu intensas trocas comerciais e culturais no interior do Império, de leste a oeste e de norte a sul. Aqui vocês têm uma representação de um comércio romano, pintura de Lingelbach, de 1653. Copie em seu caderno e responda: como funcionavam as trocas culturais durante o Império Romano? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto. Voltei. Vamos corrigir essa? Só primeiro fazer rapidamente um comentário sobre aquela cidade Heracleion, que ficava no litoral, nas margens, né, na região do Egito, frente ao mar Mediterrâneo. Ela foi um mistério, fica aí, uma dica para o senhor Roberto, vocês pesquisarem sobre ela. Ela desapareceu há 2.300 anos atrás. Não era durante o Império Romano, foi antes.
Mas chama atenção a sua ligação com o mar Mediterrâneo e a importância do Egito em comercializar esses produtos com outras regiões. E isso mostra que não eram civilizações isoladas. Pelo contrário, antes mesmo do Império Romano, o Egito já comercializa com os gregos, que comercializavam com os romanos, e depois que os romanos fecharam o Império Romano, né, fechou o mar Mediterrâneo, chamado de Mare Nostrum, aí troca cultural, troca comercial intensa. Imagina, só deles, poder só deles, sem nenhum tipo de interferência de outra potência marítima da época. Já imaginou? Além dos produtos circulavam pelo mar Mediterrâneo, pessoas, técnicas, línguas e culturas diversas. Se por um lado Roma levava sua cultura para todo mundo romano, por outro também recebia, também incorporava e reelaborava as culturas de diferentes povos. Galerinha, agora chegou a cereja do bolo. Bom, é uma tragédia. Tem o lado ruim. O lado bom virou uma espécie de cápsula do tempo. O que é isso, professor? Vocês já viram? A professora de História, lá quando vocês eram bem pequenininhos, já não fez uma brincadeira dessa? Ou já ouviu alguém fazer isso? Colocar pertences de vocês, pertences pessoais importantes, alguma lembrança, dentro de um potinho, esconder, escavar lá, guardar, esconder, e que daqui uns 10, daqui 20 anos você encontrar ali o teu brinquedo, uma fotografia, exatamente no lugar ou como estava, ou como foi deixado há 20 anos atrás. Foi isso que aconteceu com a cidade de Pompeia. Pompeia era uma típica cidade provinciana do Império Romano. Em 79 depois de Cristo, no ano 20, aliás tem até o dia, 23 de agosto do ano 79 depois de Cristo, o vulcão Vesúvio atingiu a cidade, fazendo com que ela fosse desaparecida literalmente do mapa do Império Romano e fazendo uma espécie de uma conservação natural. Muitas pessoas morreram, muitas conseguiram também fugir e sobreviveram, mas as que ficaram passaram por um processo de petrificação, exatamente no momento que elas foram mortas com a situação do vulcão Vesúvio. Tanto com a espuma, ou mesmo no local onde elas morreram, por causa do enxofre, um gás tóxico liberado pelo vulcão Vesúvio. Então muitas pessoas foram encontradas em posição dormindo, outras correndo. Tinha uma mãe embaixo da mesa com uma criança de colo que morreu nessa posição. O cavalo, o cachorro com uma corrente na frente ali da casinha, porque está até a marca. Tudo isso, professor, encontrar na cidade? Sim. E digo mais, em 1748, a cidade ficou desaparecida por mais de 1.700 anos, quase 1.700 anos. Tem duas teorias. Um é que um casal de camponeses italianos estavam tentando furar um poço ali para fazer um poço artesiano, e esse casal de agricultores acabou encontrando o anfiteatro da cidade. A outra tem até nome, um tal de Antônio, estava fazendo ali uma ponte, era um engenheiro com seus funcionários, estavam montando uma ponte e acabaram encontrando, né, descobrindo a cidade. Até aí tudo bem, né? Pô, até aí tudo bem não, já só por aí já virou uma espécie de Atlântida. Alguém já ouviu falar na cidade de Atlântida? É a cidade lendária, né, que acredita-se que está no Oceano Atlântico, por isso que o nome é Atlântida, né, eu acho. Bom, voltando aqui para a cidade de Pompeia. Mas por que os romanos construíram essa cidade no lado de um vulcão Vesúvio? Aí que é o problema, não sabiam que era um vulcão. Chamavam de montanha, falavam, a montanha está falando ali. Fazia 100 anos que o vulcão Vesúvio já estava alertando os romanos. Eu vou entrar em erupção, eu vou entrar em erupção. E a galera assim, não, é normal, eles não sabiam que era um vulcão, ou que era um vulcão. Chamavam de montanha e quando acontecia esses abalos sísmicos, causados, né, pela movimentação pliniana, do vulcão Vesúvio, chamavam que eram os deuses, deve ser os deuses, dando sinais para nós, vamos tentar entender os sinais dos deuses, vai ver os sinais dos deuses. Olha lá, isso aqui é uma foto, isso aqui não é imagem não, tá? Da cidade, tudo isso aqui foi redescoberto, ficou toda ela encoberta, né, pelo magma que depois, né, virou rocha, que encobriu, as cinzas também, muitas cinzas encobriu a cidade também, algumas partes 5 metros, até 10 metros encoberto, que virou rocha, e pinturas, praças, estradas,
mostrava que era uma cidade muito exuberante, apesar de ser uma cidade pequena, provinciana, mas muito linda. Você vê assim pelas construções que era uma cidade muito bacana. E as pessoas petrificadas. Aqui vocês estão, a gente fala, até hoje é um mistério também. Esse cara estava o quê? Ele estava tentando fugir, enfim, né? Foi encontrado no meio da rua e na hora que ele foi morto, né? Ou ele morreu e foi petrificado o seu corpo, com uma posição como se ele estivesse ou rezando ou tentando tampar o nariz dele, né? Por causa do fedor, o cheiro muito forte do enxofre liberado pelo vulcão Vesúvio. Eu queria que vocês me ajudassem. O que vocês acham, galerinha? O pessoal do estúdio deu foco pra gente aqui no slide. O que será que ele está fazendo? Qual que é a posição? Será que ele está rezando, gente? Que bacana. Essas ânforas, objetos, tudo isso aqui foi encontrado dentro da cidade. Professor, eu já vi essa história. Eu fiquei sabendo que eram de gesso, que não era petrificado, não. Tudo bem, tem toda uma técnica dos arqueólogos para eles encontrar no chão, né? Eles não sabem o que é, mas quando eles batem no chão, encontram um barulho meio oco, né? Opa! Aí eles vão lá, fazem um barulhinho, viu que está meio oco no chão, pegam um canudinho, né, com gesso, injetam, espera, né, endurecer o gesso, depois com a talhadeira, vai, talhou, parou. Só que nesse trabalho, esses corpos petrificados, realmente tem algumas partes que foi petrificada mesmo, por causa das cinzas do vulcão que caiu em cima, ele petrificou, ele fez uma espécie de uma camada. O gesso por dentro é só para não desmontar aquela parte ali, que mostra algumas partes de osso. A arcada dentária, tem algumas imagens de algumas pessoas que morreram, perfeita a arcada dentária delas. Dá para saber o que era, se era uma escravizada, por causa do cinto, sabe? Alguns pertences, objetos particulares das pessoas. Foi encontrado, inclusive, um casal se beijando na hora. Que história fantástica essa. Olha lá, esse aqui é o chamado Muro dos Refugiados. Então, muitas crianças também, e naquela posição meio que fetal, né? O que é um feto, né? Enfim, quando está na barriga da mamãe, aquela posição de dormir assim, né? De ladinho, é uma situação que quando você está num desespero total e você se encolhe. Imagina o medo, o sofrimento dessas pessoas no momento que elas morreram atrás desse muro. Diz a história que elas tentaram se proteger, imaginando que esse muro poderia tentar proteger elas. Então, muitas se esconderam atrás desse muro. Olha aquela pessoa lá atrás, lá, meio que assim, né? De pé assim. Uma criança. Incrível, 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 incrível. Copie seu caderno e responda. Explica o que foi a catástrofe histórica envolvendo a cidade romana de Pompeia e o vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto. Voltei, galerinha. Bora lá corrigir as conosco. Em 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção, lançando ao seu redor um rio de fogo, fumaça, lava, cinzas, pedras incandescentes.
Muitos que conseguiram se salvar das lavas morreram por conta do sufocamento causado pelo gases tóxicos. Diz o especialista que, inclusive, a lava liberou para o outro lado do vulcão. O que atingiu a cidade foi mais as cinzas, mas muitas cinzas, que encobriu a cidade. Por isso que se explica por que se conservou tão bem. Também, né? Mas o gás tóxico foi terrível. Fechou? Vimos a relação comércio marítimo romano, trocas culturais, o Império Romano. Vimos também os produtos que circulavam, línguas, pessoas, culturas pelo Império Romano. Galerinha, fechamos essa! Abraço, foco nos estudos. Fé no coração, sexto ano. Obrigado por estar junto conosco nesta. Até a próxima, valeu!